Como avaliar seu programa de ensino? Com dois fundamentos sólidos já estabelecidos em seu edifício, agora podemos escolher um currículo para ajudá-lo a cumprir esses objetivos bíblicos e orientados pelo Evangelho. Como líderes do Ministério Infantil, mostramos nossa verdadeira face pelo que escolhemos para o nosso currículo. Vivemos e morremos pelas nossas escolhas curriculares, porque elas moldam tudo o que os nossos professores apresentam às nossas crianças. É o que nossos professores ensinam e o que nossos filhos consomem. Em qualquer coisa que você escolher, você comunica suas prioridades, esperanças e fardos para o seu ministério infantil. A maioria das igrejas não tem tempo ou energia para escrever seu próprio currículo. Você compra um material pré-fabricado, um currículo em uma caixa. O que faz um bom currículo? Como você o avalia? Quais referências você usa para escolher um currículo que se encaixa na sua igreja? Deixe-nos oferecer 4 critérios. 1. Conteúdo. É bíblico e rico do Evangelho? Como você pode esperar, queremos um currículo que esteja enraizado na Bíblia e infundido com o Evangelho. Ele deve ensinar o que a Bíblia diz, para que possamos deixar Deus falar com nossos filhos. E deve se referir regularmente ao Evangelho, porque desejamos que nossos filhos ouçam as boas novas toda vez que nos reunimos. As crianças recebem o Evangelho em todas as lições? O Evangelho fornece nosso conteúdo principal. Isso é o que queremos entremeado em cada lição. Se as lições apenas ensinam uma boa moral, seja gentil com os idosos, não brigue com seu irmão ou irmã, ou os pequenos podem vencer os campeões se trabalharem duro, então nossos filhos nunca serão salvos. Nossa escola dominical produzirá pequenos fariseus, pessoas religiosas que conheceram as regras, mas não conhecem Jesus. Será isso que queremos realmente? 2. Adequação ao desenvolvimento. Corresponde ao nível de aprendizagem de uma criança? Eu, de Pac, notei meu filho de 6 anos, Abraham, inquieto. Ele se contorceu em seu assento e depois deixou escapar. Eu não quero ir para a escola dominical. Isso surpreendeu a mim e a minha esposa. Nosso filho nunca relutou em ir à igreja, então ficamos abalados pelo comentário dele. Minha querida esposa se ofereceu para ficar na classe com ele e ele relutantemente concordou em tentar novamente. Depois da igreja, perguntei: como foi? A resposta em seu rosto comunicava muito. Depois de 20 anos de casamento, você não precisa trocar palavras para saber que algo está errado. Eis o que aconteceu. Havia 2 professores, Zacarias e Adeline. Adeline controlava a multidão. Ela era responsável por manter as crianças na linha. Zacarias ensinava. Ele leu a partir de um roteiro, sem entusiasmo em sua voz, usando palavras difíceis como expiação e justificação. Não somos contra ensinar termos teológicos a crianças pequenas, mas muitas palavras difíceis passarão direto pela cabeça das crianças mais rápido do que um caça F-15. Meu filho não queria voltar porque estava confuso e entediado. Seu currículo precisa ser adequado ao nível das crianças. Ele deve estar alinhado com o que elas podem fazer cognitivamente, emocionalmente e espiritualmente. Pedro pode dizer a uma criança de 6 anos: Jesus expiou seus pecados e propiciou a ira de Deus, ou Jesus morreu por você. O primeiro é teologicamente preciso, mas é demais para uma criança da primeira série. 3. Praticidade. É fácil de usar? Dava para notar pelo franzido da testa, a careta e os músculos faciais apertados. Patrícia parecia bastante assustada. Ela tinha acabado de pegar uma cópia do currículo da escola dominical e ficou rapidamente sobrecarregada. Havia muitas páginas de instruções e tanto material que ela não sabia o que fazer. Ela estava desanimada antes mesmo de começar. O currículo deve ser fácil de usar e nunca te sobrecarregar. Se você já comprou um móvel pela internet, você sabe que, em geral, eles fazem as instruções tão básicas quanto possível. Caso contrário,
Pessoas como nós precisam contratar alguém para montar a mobília. Se as instruções e o currículo não forem claros, se forem muito complicados ou confusos, o professor ficará desencorajado. Isso é um problema. Você quer um currículo prático, fácil de usar e entender. Isso ajuda a tornar a preparação do voluntário mais eficiente e agradável, e remove as barreiras para comunicar a verdade de Deus às crianças. 4. Diversão e criatividade. Isso mantém as crianças interessadas? Se colocarmos 7 garotos de 6 anos em uma sala por 1 hora sem brinquedos, sem lições e sem nada para fazer, não temos certeza de que todos sairão vivos até o final. Estamos brincando, mais ou menos. As crianças se metem em confusão quando não têm nada para fazer. A última coisa de que precisamos é mais problemas no Ministério Infantil. O currículo deve ser divertido e envolvente para as crianças. Se você jogar a verdade nelas, mas seu único alvo for a mente delas, as crianças terão dificuldades na aula. O puritano John Bunyan falou sobre os diferentes portões do coração, como os portões do olho, ouvido, boca e nariz. Um bom currículo fará uso desses diferentes sentidos e envolverá todos eles. Eu, Marty, ensinei recentemente a parábola do fariseu e do cobrador de impostos, Lucas 18, 9 ao 14. Eu queria ajudar as crianças a se conectarem com a grande ideia. O importante não é como somos por fora, mas como somos por dentro. Então, eu comprei 2 maçãs, uma grande maçã, bonita e importada, e uma pequena maçã comum. A maçã grande era meu fariseu, e a pequena, meu cobrador de impostos. Antes da aula, eu esvaziei a maçã grande pelo fundo e a recheei com ameixas secas. Então, usei as 2 maçãs como acessórios para contar a história. Conectei a história do Novo Testamento ao princípio que Deus ensinou a Samuel. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. 1 Samuel 16, 7. Enquanto eu falava essas palavras, cortei a maçã grande com uma faca, revelando o miolo podre, as ameixas. As crianças reagiram previsivelmente. Em seguida, disse a elas: o fariseu confiava em suas boas obras, mas por dentro estava cheio de pecado. Então, eu cortei a maçã menor ao meio, revelando a forma de estrela formada pelas sementes que irradiam para fora do centro. Quando mostrei às crianças a estrela lá dentro, eu disse: o cobrador de impostos sabia que era um pecador e pediu a Deus que o perdoasse. Quando confiamos em Jesus, que morreu na cruz em nosso lugar, Deus tira nosso coração pecaminoso. Em vez de um interior podre, o cobrador de impostos tinha a estrela da manhã, Jesus, em seu coração. As crianças não saíram da sala de aula confusas com a conclusão de Jesus. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Lucas 18, 14. As crianças sabiam exatamente do que precisavam. Deus deve mudar seu coração apodrecido de pecado e a estrela da manhã, Jesus, deve vir e fazer morada nelas. Tenho certeza de que pelo menos algumas se lembraram das palavras de Deus para Samuel, que Deus vê o coração. Esse é o plano geral para a parábola do fariseu e cobrador de impostos. Mas, para ficar bem refinado, envolvente e memorável, você pode adicionar mais: uma música, uma tarefa, uma paródia e até mesmo um lanche. Mas faça toda e qualquer atividade refletir algum aspecto dessa verdade. Como os lados diferentes de um diamante, vemos esta mesma verdade através de muitas lentes diferentes. Você pode cantar uma canção sobre como Deus muda nossos corações. Peça às crianças para desenharem as 2 maçãs, uma com uma estrela e outra com um interior podre. E até mesmo ofereça maçãs como lanche, para ajudar as crianças a se lembrarem da lição. Sempre considere alergias, embora frutas frescas sejam uma das escolhas mais seguras. Você pode fazer 2 crianças encenarem as palavras orgulhosas do fariseu em contraste com o humilde cobrador de impostos. Juntos, todos esses componentes divertidos trabalham para ressaltar o Evangelho.